Boa noite, Ivan. Márcio Boa noite a Pinheiro. todos. Alô, pessoal, alô, alô para todos. Uma alegria muito grande voltarmos a nos reunir aqui. Uma alegria maior ainda por termos como nosso convidado especial o André Petri, nosso diretor de redação da revista Piauí, a qual a Elaine já quer logo tietar, mas aguarde um pouco, tá, Elaine? Tá bom, Elogios vamos guardar para o fim da para depois. conversa, né? Temos muitas coisas a conversar com esse ilustre gaúcho de Arroio Grande. Hein, André? Foi longe aí esse Arroio Rio Grandino. Não sei exatamente como é que se chama o gentílico de quem nasceu em Arroio Grande. Mas, André, muito obrigado pela tua presença entre nós, uma alegria muito grande te ter aqui. E nós queremos, claro, conversar sobre a tua revista, sobre o André Petri, um pouco de cada coisa, né? Então, até quase que eu começaria dizendo assim: quem é você, André Petri? Quem é esta revista Piauí que tanta atração, atenção e elogios granjeia em todo esse país? Por favor, André, abra o seu microfone e junte-se a nós nesta conversa. Pronto, estão me ouvindo, né? Então, Sim, Sim. perfeitamente. queria agradecer muito a vocês o convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Alguns eu conheço, como o Lanzetta, que eu estou vendo aqui. Depois eu não estou vendo mais, não estou conseguindo ver todos Está ao o mesmo tempo. Ivanir Bortô, que talvez tu conheça, e o José Cruz, que parece que vocês se cruzaram em algum Mas, momento aí. mas onde é que ele está? Peraí. Onde é que Ah, agora sim! Claro que eu conheço o Cruz, tá certo. Nos cruzamos, sim. Nos cruzamos, sim. Mas então, olha, muito obrigado. Eu não sei por onde que você quer começar, mas eu estudei, eu não, eu me criei em Arroio Grande, cujo gentílico é Arroio Grandense. É, Rio Grandense? Bom, isso, mas eu, na verdade, nasci em Porto Alegre. E acabei passando boa parte da vida em Arroio Grande, que é uma cidadezinha próxima de Pelotas, que é onde eu estudei jornalismo, na Universidade Católica de Pelotas, na USPEL, que na época também não tinha jornalismo na Universidade Federal. Hoje, se não me engano, tem. E, mas eu fiquei muito pouco, né? Eu pouco antes de me formar, eu comecei a trabalhar no Diário Popular de Pelotas, jornal centenário, que vocês devem conhecer, que fechou recentemente, depois de mais de 100 anos. E pouco depois eu fui para Brasília. Então eu tinha 20 e poucos anos e estava recém-formado e fui para Brasília e nunca mais voltei ao Rio Grande do Sul para morar ou como para trabalhar. Acabou que eu saí do Rio Grande do Sul há 40 anos e nunca mais voltei profissionalmente, né? Aí eu fiquei em Brasília, trabalhei no Correio Brasiliense, nos anos 80. De Brasília, eu fui para São Paulo para trabalhar na Veja. Comecei nos anos 90. Comecei trabalhando na editoria de internacional, em seguida passei para a editoria de política, e ali fiquei anos, inclusive no período do impeachment do Collor, foi um período bastante puxado da Veja. Voltei para Brasília como chefe da sucursal da própria Veja, isso já início dos anos 2000. Não, mãe, Pô, esse é da frente da frente. Esse é da frente da ah, frente. tá. E fiquei então em Brasília como chefe da sucursal durante eu acho que isso chegou a uns 10, 8 anos, talvez mais. Depois fui ser correspondente em Nova York, no ano em que o Obama se elegeu, contraste agudo com o movimento que acabamos de presenciar de ontem para hoje na eleição americana. Fiquei 6 anos lá,
voltei para São Paulo em 2013, na Veja ainda, e aí eu dirigi a Veja. Nesse período eu dirigi a revista e depois saí em 2019 e vim para Piauí, no Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da Piauí, e aí me mudei aqui para o Rio de Janeiro, que é onde eu estou nesse momento. Isso foi em 2020, 20, vai fazer 5 anos que eu estou na direção da Piauí. Então é isso, sempre pulando aí de galho em galho, mas é isso aí. Eu não sei se Sim, está satisfiz aí. bem. O Arroio Rio Grandense está muito bem posicionado e bem-vindo aqui. Agora vamos, André, à revista. A Piauí tem várias qualidades que fazem que seja respeitada em todo o país, especialmente nas classes intelectuais, nas categorias intelectuais, jornalistas e por diante. Mas entre tantas estas características, qual é que você apontaria como a principal delas, o principal diferencial da Piauí e que, inclusive, te levou a trabalhar nela? Olha, eu acho, Vieira e amigos, o papel fundamental da Piauí, eu acho que foi se transformando ao longo dos anos. Quando ela surgiu, ela foi fundada em 2006, eu acho que a Piauí atendia a uma demanda diferente da que ela atende hoje. E eu acho, porque em 2006 você tinha um ambiente político e profissional no Brasil muito diferente do ambiente que se tem hoje. Então, naquele momento, eu entendo que a Piauí era uma revista mais bem-humorada, ela explorava muito o humor, publicava contos, ensaios, anedotas, fazia alguns concursos literários, e, obviamente, jornalismo, fazia matérias, mas era um ambiente diferente que eu acho que as pessoas recorriam a Piauí para um tipo de leitura. Com os anos, isso eu acho que foi mudando. E no meu período, basicamente, desde que eu estou na Piauí, nesses últimos 5 anos, e talvez antes disso, a revista muda um pouco, porque o ambiente profissional também muda, as redações brasileiras vão se precarizando, né? A crise do modelo de negócio da imprensa diminui as redações, as redações passam a ser integradas por gente muito mais jovem, menos experiente, tem menos vaga, o papel é caro, as assinaturas caem, a publicidade desaba, então vai tendo toda uma crise que de algum modo permite que a Piauí ocupe um espaço que eu diria que não está em disputa, né? Porque não tem ninguém fazendo reportagens longas, não tem ninguém fazendo jornalismo narrativo. Ah, também antes não tinha, mas era um pouco diferente. A Piauí mesmo praticava uma coisa diferente. E nesse meu período, eu acho que ela se torna, em alguma maneira, uma revista talvez ela sempre foi uma revista de jornalismo, mas talvez ela seja hoje mais uma revista de jornalismo mais imprescindível. Não porque ela seja melhor do que qualquer um, mas porque ela faz um trabalho que me parece diferente e cada vez mais raro, né? No cenário da imprensa brasileira, né? Não sei se me fiz entender. Sim, perfeito. E, sabe, você hoje, você pautar um jornalista para falar sobre, sei lá, a crise dos planos de saúde. Os planos de saúde estão muito caros. O que que a Agência Nacional de Saúde está fazendo? Como é que o povo brasileiro
essa classe média brasileira tá lidando com o plano de saúde. Estou dando um exemplo aqui, fictício. Que você requeira uma dedicação para apurar isso de 4 meses, 5 meses, 6 meses, viajando o Brasil, vai para Salvador, vai para Porto Alegre, vai para Cuiabá. Hoje em dia é muito raro que um veículo consiga fazer isso. É muito raro que tenha um repórter que possa fazer isso, demandando esse tempo todo, gastando esse dinheiro todo. E a gente, felizmente, tem essa condição, por uma situação muito peculiar, que depois eu acho que a gente pode falar sobre isso, inclusive, como é que a Piauí se financia e se mantém, né? Que é uma coisa muito especial no Brasil. Eu diria no Brasil e no mundo, porque a gente não encontrou modelo parecido com o da Piauí em outros países também. Mas depois a gente pode tratar disso. Então, eu acho que com essas condições assim tão favoráveis, você consegue produzir um jornalismo que difere, né? Que ocupa um espaço diferente. Não, vamos continuar nesse diapasão aí, então, André. Né, com a saída do fundador e mecenas, o João Moreira Salles, foi criada essa nova situação ali em 2021, né, em que a revista passou a ser financiada ou bancada por um fundo patrimonial, né, chamado Instituto Artigo 220. E, segundo a própria Piauí, esta nova formatação garantiu a ela a sua existência pelas próximas décadas, teria até uma garantia da perenidade. É isso mesmo? Mesmo fazendo essas reportagens altamente custosas, como tu enumeraste, ainda assim essa perenidade por décadas e décadas pode se considerar assegurada? A resposta mais curta é sim. Por quê? Quando o João resolve criar esse fundo patrimonial, ele cria primeiro um Instituto Artigo 220, cujo número homenageia aí o artigo da Constituição que consagra a liberdade de imprensa, né? E faz este fundo patrimonial para o Instituto Artigo 220. O fundo patrimonial, na época, era em torno de uns 350 milhões de reais. Por que 350 milhões de reais? Foi um valor calculado para o seguinte: quanto que a Piauí custa por ano nas condições atuais? Quanto é que ela gasta do ano? Qual é o custo da Piauí, considerando tudo: salários, impressão, distribuição, gráfica, viagem, tudo. O custo anual da Piauí é X. Na época, eu acho que era em torno de uns 16 milhões ano. Então, os 350 milhões eram a quantia de dinheiro que rendia o custo da Piauí anualmente. Então, ele foi calculado neste sentido. O dinheiro é administrado de maneira muito conservadora, aliás, sem aplicações ousadas e etc., e rende o suficiente para manter a Piauí tal qual ela era, naquele momento. Então, o fundo, de modo que a Piauí se sustenta com o dinheiro do fundo perpetuamente, mas ela se sustenta do tamanho que ela era. Se a Piauí quiser contratar mais repórteres, se ela quiser duplicar o número de viagens, se ela quiser aumentar a sua tiragem, enfim, fazer qualquer investimento, ela precisa gerir as próprias receitas. Precisa descobrir um modo de ter essas receitas para então ampliar. Mas o modo que a Piauí, o tamanho e o custo que a Piauí tinha originalmente, esse está bancado. Então, o que eu posso te dizer? A Piauí tem a perenidade assegurada nos moldes de 2021, né? Se ela quiser fazer mais do que isso, ela precisaria gastar mais do fundo patrimonial do que ela gasta.
mas ela tem a sua sobrevivência garantida naqueles termos. Tem sido assim, né? Nós estamos entrando no terceiro ano de financiamento pelo Instituto Artigo 220. Felizmente, acabamos todos esses anos com o orçamento ok, no azul, não gastamos mais do que poderíamos, então o sistema tem funcionado bem, mas de 3 em 3 anos, o Estatuto nos permite revisar esse valor que a Piauí recebe anualmente. Digamos que aconteça alguma coisa muito excepcional e que a Piauí precise fazer um gasto maior do que estava previsto com a sua parte, sei lá, tecnológica, tem que criar um site diferente ou alguma coisa assim. É possível negociar com o Instituto 220 a concessão desse dinheiro para a Piauí poder fazer isso. E a Piauí tem as suas receitas próprias, né? Hoje em dia, grosso modo, a Piauí hoje gasta 18 milhões por ano, a gente recebe em torno de 12 milhões do fundo patrimonial. Os outros 6 milhões são receitas próprias da Piauí. É essa situação que nos permite fazer o que você mencionou, as reportagens que levam tempo, as viagens e etc. Claro que Assim, essas viagens são dadas ao orçamento que a gente tem, né? O, eu queria fazer uma pergunta para o André. André, a remuneração que vocês têm fora o fundo é comercial, é de venda de anúncios. Tem bastante anúncio na Piauí, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tem. E são anúncios de marcas fortes, né? Bancos, cartões de crédito e tal. Essa venda de anúncio que rende 500 mil por mês, que dá os 6 milhões que completa o valor? tem assinaturas aí também, não tem? São múltiplas receitas. A gente tem a publicidade, que vem caindo lentamente, é o comportamento do mercado, a publicidade no papel, né? Publicidade impressa. Nós temos assinaturas, nós temos vendas em banca e eventos. Basicamente, o Festival Internacional de Jornalismo que nós fazemos anualmente, e com patrocínio. Então, resumindo em 4 fontes de renda, é dessas 4 que a Piauí obtém essa receita que você colocou aí em 500 mil, 6 milhões ao ano. O, o, A o, fonte de todas as fontes de receita que nós temos, a publicidade cai, a assinatura no impresso cai, lentamente, mas cai, mas a assinatura digital, que dá acesso à revista como ela é impressa, essa sobe. Esse número vem crescendo, cresce mensalmente. Então, o, André, essa é uma questão importante. As receitas básicas fora do fundo, que passam pelo comercial, e passam pela venda, e passam pelas assinaturas impressas, do modo físico. Foi sobre este espectro do modo físico da revista que foi concebida esta estimativa de custo que teria ao longo dos anos, e com isso formaria aquele fundo de 350 bilhões. Como é que vocês estão se preparando para essa? É uma nova realidade que nós estamos enfrentando aí, né? Logo, logo vem o quê? Vem o fim inevitável da revista impressa, tal qual nós a conhecemos há 100 anos. Como é que vocês estão estudando, analisando e refletindo sobre esse novo momento que vem aí? Vieira, na verdade, muito pouco, porque nós temos uma convicção de que a Piauí tem que existir na sua versão impressa. Nós não planejamos acabar com a versão impressa, não há nenhuma discussão, quer dizer, já houve, né?
O que que podemos fazer? O que que devemos fazer? Vamos discutir acabar com a versão impressa? Não, não vamos nem discutir. Isso nem entra no nosso horizonte. Nós vamos continuar com a revista impressa, temos condições de fazer isso, e mais do que ter as condições para fazer isso, nós temos aqui um entendimento de que a versão impressa da Piauí é diferente da versão impressa do Estadão, da Zero Hora, da Folha, da Veja, da Isto É. A versão impressa da Piauí é colecionada pelos leitores e pelos assinantes. Os camaradas têm pilhas de Piauí que eles vão arquivando. Tem um outro significado para o nosso leitor. Né? Ela não vira embrulho de peixe na feira do dia seguinte. E a própria experiência de leitura de um texto longo, como são os textos da Piauí, nós achamos, pelo menos por enquanto, que é uma experiência intransferível para um outro meio. As pessoas, se querem ler a Piauí virtualmente, digitalmente, podem ler. A gente tem a réplica da revista que você pode quase que folhear, isso existe. Mas a experiência da versão impressa, a gente não cogita cortar isso aí. E ainda mais, a Piauí não é só a revista impressa, né? Ela tem o site, ela está nas redes sociais, tem coisas que a gente produz só para as redes sociais, coisa que a gente produz só para o site, e coisas que são produzidas só para a revista impressa. Mas eu acho que a versão impressa é uma espécie de estrela guia da Piauí. É a Certo. versão impressa que dá o tom do que nós queremos, que tipo de jornalismo nós praticamos, como é que nós queremos escrever um texto, qual é o tipo de jornalismo narrativo. Ela é um modelo, ela é como uma estrela guia que eu entendo que, se isso some, isso desorienta essa pequena constelação da Piauí, sabe? Então, Petri, André, vocês têm alguma pesquisa da idade dos leitores da Piauí? E qual é o espectro que tem de leitores? a gente, a gente sempre foi meio, tem essa idiosincrasia, né, de alguns veículos não querer, muitos fazem pesquisa. A gente tem um pouco a idiosincrasia de dizer, nós não queremos fazer pesquisa. Durante anos e anos e anos, a Piauí nunca fez pesquisa, nunca quis saber o que os leitores querem, o que não querem, qual é a renda, qual é a idade, qual é o grau de escolaridade, nunca quis saber. Mas o que acontece? Quando eu introduzi, isso já foi na minha gestão, a assinatura digital, que não existia, né? Você exclusiva, tá? Você podia assinar a Piauí impressa ou a Piauí impressa e digital. Não existia a possibilidade de você assinar a Piauí só no digital. Não existia assinatura eletrônica exclusiva. Existe. Eu introduzi isso, existe. Através desse mecanismo de assinatura eletrônica, assinatura digital, nós começamos a ter um input de quem são os nossos assinantes, de quem são os nossos leitores. Então, os dados que eu vou te dar, muito por alto assim que eu tenho, não são propriamente de um levantamento junto ao leitorado, mas é uma amostra que vem do conjunto dos assinantes. E o grosso dos assinantes, dos leitores da Piauí, ele está na faixa etária que vai do início de 20 e poucos anos até 40. O que é um dado para a gente espetacular, porque Impressionante. todo veículo quer ter justamente o seu leitorado concentrado nessa faixa etária. Vai até uns 40 e poucos. A gente tem assinantes, claro, menos de 20, mais de 40, 60 e tal, mas a faixa majoritária está aí dentro. E não é um público, ao contrário do que muita gente pensa, abastado.
com renda altíssima. Não, não, não é. Ele é alto, digamos, no seu interesse intelectual, né? Aí ele é classe alta, vamos dizer, mas ele não é rico, ele não é abastado, ele não é endinheirado. A gente tem um bom contingente de assinantes que, se você aumentar a assinatura em R$ 2, R$ 3, isso vai ter um impacto para ele. Não é o público universitário, a gente atinge muito o público universitário, professores universitários, pesquisadores, cientistas, advogados, jornalistas, são públicos muito bem representados na nossa massa de assinantes, de leitores. É interessante que essa faixa etária leia uma revista que tem matéria de 10, 12 páginas, né? Isso é... Muito. E tem. É muito legal a gente constatar isso, sabe? Tem leitor para isso. E a gente desconfia, inclusive, que tem muito mais leitor para isso do que nós temos, né? Porque a Piauí, nós, enfim, estamos fazendo uma reforma interna, inclusive, na crença de que a gente pode ter muito mais assinante do que a gente tem. Porque a gente não tinha uma estrutura de fazer uma campanha de assinatura, uma coisa bacana, uma coisa ampla, que chegue onde tem que chegar. E isso é um planejamento que a gente está fazendo e com uma meta aí de triplicar ou quadruplicar as assinaturas digitais. E acho que, sei lá, a gente pode chegar lá. Olá, posso perguntar, Ivera? Claro, à Salve, vontade. André. Oi, André. Eu queria, se pudesse falar um pouco sobre a estrutura da Piauí, né? Do ponto de vista do seu conselho de administração, seu conselho de editorial, sua equipe, porque eu entendi perfeitamente a questão do fundo, né? Quer dizer, você tem um fundo que financia, mas você tem uma operação paralela e provavelmente vocês têm um planejamento. E como é que isso funciona? Quem são os donos da Piauí? Quem são as pessoas que influem na trajetória do dia a dia da Piauí e estão olhando para o futuro na Piauí? Como é que é essa estrutura? Legal isso, Ivanir, mas é assim, só uma coisa, com essa transformação, a Piauí não tem um dono, um dono. Ela é, ela é bancada por esse instituto, artigo 220, que tem um conselho editorial, para o qual eu respondo. Eu, como diretor de redação, me reúno com o conselho editorial 4 vezes por ano, mais ou menos, de 3 em 3 meses, eu me reúno com o conselho editorial. E este conselho editorial, que é o conselho que a gente publica na Piauí, conselho editorial da Piauí, mas este conselho editorial pertence, digamos assim, ao Instituto, artigo 220. Os integrantes esse conselho tem 7 integrantes, né? A Flávia, a Flávia Lima, que é da Folha de São Paulo, uma jornalista da Folha de São Paulo, foi ombudsman da Folha. A Natuza Neri, da Globo News. O Simão Romero, que é ex-correspondente do New York Times no Brasil, mas hoje voltou para os Estados Unidos há alguns anos. Marcelo Medeiros, que é um investidor, trabalha com investimentos, mas é um leitor voraz da Piauí. A Dorit Harazin, jornalista, hoje colunista do Globo. O João Moreira Salles e o Tiago Amparo, que é colunista da Folha e, e professor da Fundação Getúlio Vargas. São 7 conselheiros e eu estou sempre nas reuniões, mas eu não sou membro do conselho editorial, eu respondo para eles.
Se eu preciso de dinheiro para, na hipótese de quero contratar 5 repórteres a mais para fazer tal projeto, eu levo esse pleito ao conselho editorial, né? Quero 5 repórteres, por isso, por isso, por isso. O conselho editorial pode analisar e dizer: tá bom, acho que vale a pena, vamos fazer esse investimento, ou não. Esse dinheiro vai estourar o orçamento, não, não vale a pena. Digamos, a palavra final, em se tratando desses movimentos de estrutura e tal, é do conselho editorial. No dia a dia da revista, não existe nenhum tipo de interferência, né? Eu comando a redação como, enfim, normal. Eu não discuto pauta com o conselho editorial, não discuto matéria, não discuto orientação de editorial de uma matéria assim, o assado, dar mais ou menos assunto, nada disso. A discussão com o conselho editorial é mais ampla, é um pouco essa visão que você mesmo falou, quem pensa a Piauí daqui a um ano ou dois? São essas discussões com o Conselho Eleitoral. Elas vão muito mais nesse sentido. Eu apresento, só para não dizer que não tem nada de editorial, porque não é verdade, eu apresento em todas as reuniões, eu comento todas as edições que foram para a banca desde a última reunião. Então, eu comento uma a uma, ouço opiniões, ouço comentários dos conselheiros, e aí discutimos assuntos diversos, né? Aqui, na Piauí, fora o conselho editorial, a gente tem um diretor financeiro, que cuida dessa parte administrativa, financeira, RH e tal, o diretor de redação, que sou eu, e um diretor comercial, que fica em São Paulo, que cuida da parte de publicidade e etc. Eventualmente, nas reuniões do conselho, eu posso levar um editor meu, por exemplo, que, sei lá, está fazendo uma reforma, uma reestruturação do site. E então eu levo esse diretor, esse editor do site, para fazer uma apresentação ao conselho, expor o que está sendo feito. Esse tipo os convidados, eu posso levar alguns convidados às reuniões do conselho. Quem preside o conselho é o João Moreira Salles. Todos os integrantes, inclusive o João, têm mandato, que uma hora acaba e aí tem que ser substituído. André, André, existe algum conselho de redação? Qual é a participação da redação no projeto, além de executar as matérias que estão lá? Há uma instância na governança que é a redação? Não, a redação é pequena, né, Jorge? É uma redação pequena. Nós temos hoje 25 jornalistas, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Nós fazemos uma reunião de pauta anual, desculpa, mensal, Mensal. Mensal. essa reunião, e ali, nessa reunião, pode-se discutir pautas e, eventualmente, algum assunto que alguém queira levantar. Mas não tem uma instância, um conselho de redação no sentido que você apontou. Isso nós não temos. Só André, que eu queria ver André, só rapidinho aqui, para não perder o fio da meada. Você sabe que parte dessas pessoas que estão aqui participaram da Cojornal, uma cooperativa de jornalistas e tal. E essa cooperativa tinha uma governança de cooperativa, ou seja, cada associado à cooperativa, ele era dono do pedaço. Mas ele não ganhava sobre a participação de capital, ele ganhava sobre a produção. Uma cooperativa de produção, né, de agronegócio e tal. Aham. E lá, claro, foi um modelo que o jornalista era os jornalistas eram quem liderava o processo, então tinha conselho e uma participação importante disso. Nós temos discutido aqui modelos de viabilização de
novos veículos, ou novos canais, ou novas qualquer coisa para a comunicação, né? E tem alguns modelos que são referência nas nossas conversas, como a BBC e a Piauí, porque a Piauí tem um modelo talvez único no mundo, não sei se, né? E que tem essa pegada aí. Mas ela reproduz um modelo em que o jornalista ele é o operador, ele é o executor, ele não é gestor, ele não lidera o projeto, ele entra no projeto, tem regras, tem princípios, valores, etc., e ele participa como funcionário, né, contratado. Hoje eu estou muito freelancer para projetos especiais. É exatamente isso. Quer dizer, o conselho, como eu disse para vocês, tem jornalistas, mas sempre fora da Piauí, Sim, sim, né? não. É. Não são jornalistas. Conselho, né? Conselho numa governança assim moderna dessas que as grandes empresas aplicam, o conselheiro tem que ser necessariamente alguém de fora, né? Aham, Para aham. ter a visão e a contribuição de alguém que tem conhecimento em uma área específica e traz isso Aham, e enriquece. aham, aham. Agora, como a redação, eu entendi bem o teu ponto, e nesse aspecto a gente é muito tradicional, muito modelo, digamos, antigo, né? O jornalista é o operador na redação, ele não. Agora, como é uma redação pequena, e eu falei 25 entre três cidades, quer dizer, a maior contingente está aqui no Rio de Janeiro, ou seja, são, sei lá, 15 no Rio de Janeiro. Então, a comunicação é muito azeitada, a redação é muito próxima. Nós temos uma redação física, que é onde eu estou nesse momento. Então, não estou querendo minimizar a importância de um conselho de jornalistas no comando, na coordenação, ou na supervisão, ou no comando de uma redação. Mas é um modelo, digamos assim, a gente consegue muita proximidade, né? Quer dizer, é diferente de uma redação como eu dirigi a Veja, inteiramente, né? No meu tempo, a Veja tinha cento e poucos, 110, 120 jornalistas, se não me engano. Aí, enfim, é muito mais operador, vamos dizer assim, do que talvez aqui, sabe? Márcio, faça a sua pergunta, por favor. Oi, André, boa noite. Eu fiquei interessado com duas coisas mais específicas aí. Primeiro, você falou no tamanho da redação. Para fazer uma comparação com a Veja, onde você passou a maior parte da sua carreira, a Piauí tem editorias, cultura, política, economia, enfim, tem subdivisões dentro da revista. E dentro dessa mesma questão, uma revista que é feita mensalmente, que é publicada mensalmente, quanto ela muda do planejamento inicial até o dia que ela chega às bancas? Boa pergunta. Pergunta. É, Márcio, Márcio. isso. Márcio, é o seguinte, sobre o primeiro ponto, nós não temos editorias. E isso é uma decisão editorial. Então, Uhum. nós não temos uma editoria de política, uma editoria de economia, uma editoria de geral, uma editoria de cultura, de sociedades, não temos. Por quê? A ideia é, nós não queremos a obrigação de publicar uma matéria de política, de publicar uma matéria de economia, de publicar uma matéria de cultura, de sociedade, seja lá o que for, para não nos colocarmos na circunstância de ter que publicar uma matéria ruim. Eu preciso ter uma matéria de política, então eu publico não a melhor matéria, mas a matéria que eu tenho, né? E isso nos colocaria, como uma revista mensal, podendo se dar esse luxo, nos colocaria numa situação que podia desqualificar o, o cardápio eleitoral da revista. Agora, como em toda redação, mas você tem uma administração dos talentos e das competências, que você vê que tem um repórter que é melhor em política, tem outro que entende mais e gosta de economia, o outro gosta de não sei o quê, né? Você vai identificando esses conhecimentos, essas habilidades, as fontes e tal. Então, os repórteres acabam
você acaba tendo um repórter que faz mais política do que outra coisa, outro que faz mais economia do que outra coisa, outro que faz mais ciência do que outra coisa. Mas nós não temos editorias definidas a esse respeito, muito menos a obrigação de ter que publicar em toda a edição matérias dessas editorias. E na Essa- segunda parte, sim, a diga, segunda parte seria, né, como a, a, a revista ao Como longo. o que muda ao longo do planejamento inicial até a revista final? eu acho. E mais, André, por favor, quantas Piauí são produzidas por mês para que saia uma no final do mês? Grosso modo, a Piauí tem uma metade fria, uma metade quente, vamos dizer assim. Grosso modo, né? O que a gente está identificando como quente, muito jornalista vai ler e vai achar que não é uma matéria quente, mas internamente a gente tem a primeira metade da revista com assuntos mais candentes, vamos dizer assim, a segunda metade da revista que tem ensaios, que tem conto, que tem diário, que são um pouco mais frios, ou material que eu posso dispensar daquela edição. E nessa primeira parte, não. Então, a parte menos quente da revista, ela muda pouco ao longo do mês, né? A gente mais ou menos define como será aquela parte, e aquilo tem pouca mudança até a edição final. A parte mais quente, vamos dizer, ela muda mais, mas não é reviravolta, né? Não, ela é muito mais planejada do que feita no calor da hora. Até em função do tipo de material que nós publicamos. Não é possível fazer uma matéria para Piauí com a qualidade que a gente quer, com o zelo do texto. Nós temos uma checagem muito zelosa e muito custosa, é checagem de verdade, não é checa meia dúzia de nome. Não é possível você fazer uma matéria do zero que vai ter 40.000 toques, que é o tamanho de uma matéria média da Piauí, em uma semana, em 4, 5 dias. Em condições excepcionais, você até poderia fazer, mas isso não é o que a gente quer fazer. Os riscos que se correm são muito grandes, em termos de não ter uma apresentação ideal, de não ter uma checagem ideal, porque eh, a produção de uma matéria, no nosso padrão, demanda um pouco mais de tempo do que isso, no mínimo um pouco mais de tempo. Então, as mudanças, elas são mais no sentido, esta matéria sai e esta matéria entra. Não é uma matéria de, bom, vamos produzir uma matéria agora sobre tal coisa. E isso é muito mais raro, isso é muito mais difícil, a não ser em condições muito especiais, né? De uma hora para outra, a Rússia invade a Ucrânia. Eu quero sair com uma edição que fale desse assunto. Aí eu tenho que tirar isso da cartola. Mas isso são situações excepcionais. A capa da Piauí muda muito, a capa, né? Porque ela não é uma capa que faça referência a uma matéria que está dentro da revista. A capa funciona para nós como se fosse um editorial, né? Essa é a nossa opinião sobre um assunto, ou é essa a nossa mensagem nesse mês. Então, como ela E não está isso mudou ao longo do tempo, né? mudou. Eu Não, notava inicialmente que as capas eram mais qualquer coisa, assim, né? qualquer coisa. Me lembro até de uma capa, que eu acho que é a única capa que não é uma ilustração, que era aquela foto do macaco sorrindo, que era um selfie do, né? Ela está aqui, ó. Acho que Não é a sei se única, você... acho que foi a única capa que não foi uma ilustração, que não foi um desenho, Exatamente. né? E que, Exatamente. teoricamente, não quer dizer nada, né? Porque o macaco não era entrevistado, o fotógrafo. Exato, exato, exato. Essas capas que estão aqui atrás de mim, elas são todas anteriores ao meu período e elas são todas qualquer coisa. Pode Elas ser. não se referem a nada, né? Mas hoje elas se referem.
não a matérias dentro da revista, mas se referem a alguma coisa, né? Eu vou fazer a capa. Ela ganhou uma manifestação política mais forte, né? Usar a Sim, imagem do Bolsonaro, do Alckmin, do Lula, sim, né? sim, Da sim, Franja, por aí. sim. Esse mês, sei lá, vou fazer alguma capa relacionada a alguma coisa que aconteceu esse mês. Ela é mais quente e ela pretende dizer alguma coisa, expressar alguma coisa, quase como se fosse um editorial. Por essa razão, ela muda muito, né? Eu tenho uma diretora de arte, a Cecília Marra, competentíssima. Passo a ideia para ela, em geral, né? O João é muito bom nisso aí. O João é ótimo de ideia de capa também, ajuda tremendamente. Passo a ideia para a Cecília e ela passa isso para os ilustradores, né? Os artistas. Às vezes se produz quatro, cinco capas de uma mesma ideia, né? Mas outras de uma ideia diferente, e até se escolher a capa que, enfim, que a gente quer. Outras vezes se produz uma capa com um artista e ela emplaca. Acontece também. André, o Geraldo Ácio, o Geraldão, queria estar aqui conosco, mas não conseguiu. Mas ele tinha deixado algumas perguntas encaminhadas e praticamente todas foram respondidas por ti. Mas tem uma que ele pergunta que é muito oportuna e ainda não foi contemplada na nossa conversa. O departamento jurídico da Piauí é muito ativo ou leva num laissez-faire, não tem grandes incomodações? Nós não temos um departamento jurídico, não existe. Mas nós temos, trabalhamos frequentemente com o escritório da advogada Thais Gasparian, que é especializada em direito de imprensa, entende o assunto como poucos no Brasil. A doutora Thais, a gente aciona a doutora Thais sempre que acontece algum problema. Nos primeiros 12, 13, 14 anos, talvez, da Piauí, era muito raro ter problema jurídico. Nos últimos anos, é frequente. Ou seja, a equipe da doutora sempre tem algum acesso, alguma coisa que está lidando. Sempre. Sempre tem. É muito frequente a gente sofrer processo, injúria, difamação, a matéria do ar. O que os veículos de comunicação estão habituados a viver. Gostaria de dizer que até hoje a Piauí nunca perdeu um processo. Muito bem. Outra questão. A Piauí, dentro de todos esses diferenciais que ela tem, André, ela se assume como exercendo um jornalismo literário no nosso meio, à la New Yorker? Olha, Vieira, a New Yorker foi uma inspiração da Piauí, sim, né? O fundador, o criador da revista, que é o João é um leitor da New Yorker e um admirador da New Yorker e se inspirou na New Yorker para criar a Piauí. Ainda que a Piauí seja bastante diferente da New Yorker em vários aspectos. Agora, a gente não usa essa. Quer dizer, não é a gente, porque cada um. Eu não gosto da expressão jornalismo literário e não acho que isso defina a Piauí. Primeiro, porque jornalismo literário é um troço muito vago, eu não sei, é difícil o que é jornalismo literário, eu, na verdade, não sei. O que a gente costuma usar, digamos, é jornalismo narrativo. Talvez isso seja mais próximo do que a gente faz, né? O jornalismo narrativo, de longas narrativas. Mas a gente não trabalha com esse conceito de jornalismo literário, não, Vieira. Sim, mas de qualquer forma, essa inspiração na New Yorker, em Sim. outras revistas do gênero, como a própria realidade estaria nesse balaio aí, André?
Eu acho que sim, né? A realidade, quando ela surge, a realidade, se não me falha a memória, é de 1966, né? Ela é fundada em 66 Isso aí. com a ambição, né, de inspirada no New Journalism, né, que surgia nos Estados Unidos, né? Os Tom Wolfe da vida, Gay Talese, etc. Então, ela começa, a realidade, fazendo grandes reportagens com zelo narrativo que não se tinha ainda no Brasil, né? Com aqueles recursos da ficção, de descrever cena, de usar travessão, colocar o repórter, muitas vezes, como primeira pessoa. Então, a realidade, ela trouxe para o jornalismo brasileiro alguns elementos que eu acho que sim, que a Piauí bebe nessa tradição, né? E Mas a realidade também mudou muito ao longo do tempo, né? Esse período, em seguida que ela é fundada, ela é dirigida pelo Paulo Patarra. Ali talvez tenha sido o momento mais estelar da realidade, né? Quando ela introduz esse novo jornalismo na cena brasileira, valorizando fotografias como pouco se valorizava e abordando assuntos que eram tabu, que ninguém falava e tal. Eu acho que nesse primeiro momento foi muito relevante. E eu acho que sim, eu acho que a Piauí, de algum modo, faz parte dessa tradição, né? Eu acho que ela bebe um pouco nessa tradição. André, André, Piauí, essa ideia da Piauí é do João, de chamar de Piauí, e por que Piauí? Qual era o significado? O que que pensou o João quando sugeriu, propôs ou fez a Piauí com o nome de Piauí? E tu acha um nome bom? Tá. Agora O agora Veja, Conselho eu já. Editorial não pensa em mudar o nome? Hein? O Conselho Editorial não pensa em mudar o nome? Não pensa. Bom, eu já fiz essa pergunta para o João. O que que ele responde? Ele diz: eu não pensei em nada. Eu não quis mandar mensagem nenhuma. Botou Piauí porque ele gosta de palavras curtas, gosta do som das vogais, que suavizam a palavra, as consoantes são frias, são nórdicas, né? Ele gosta das vogais, que são mais suaves e tal, e veio o nome Piauí, que ele achou simpático, curto, pequeno, com vogal Piauí. Isso é bacana. no, no, Agora, no isso, divã ele não diria isso. hein? No divã ele não diria isso, porque vem a Piauí, se não fosse um estado pequeno, pequeno não, mas não muito rico, aliás, pobre do Nordeste, com vários significados, até existia aquela expressão, o Piauí não existe, lembra? Né? Sei, sei. Mas é que eu ia complementar. A ideia veio assim, mas e por que que ela agradou ao João? Não só pela palavra curta, pelas vogais também, mas ele entendeu que expressava de algum modo o espírito que a Piauí tinha lá no início, né? O espírito com que ela nasce, que é um pouco de dizer assim: nós vamos cobrir o Brasil, nós vamos fazer um jornalismo narrativo diferente. Nós não estamos concentrados no eixo Rio-São Paulo-Brasília. Nós também vamos ver o que acontece em Roraima, em Rondônia, Mato Grosso, no Piauí, né? Então, o nome acabou também expressando um pouco essa ideia de descentralização do país. Eu gosto do nome, eu me afeiçoei ao nome. Ele não é bom comercialmente, isso ele não é, mas Eu acho que certamente André, acho que ele não era. Hoje a marca Piauí, ela já tem um significado forte, positivo, a ideia de fazer algo de qualidade, algo entendi. que, é, que as pessoas gostam de ter, empilham no quarto para guardar todas as Piauí que ele gostou, que são todas. Entendi. Entendi. Né? Isso mas aí ela construiu a marca, né? Quer dizer, a marca veio. Eu Exatamente. quero fazer uma pergunta também. Tá, Elaine, tua vez, então, pode A, falar.
Fica à vontade. Ah, André, eu acho que tu deixasse a bola picando ou eu não entendi. Vocês já tiveram processos? Tu dissesse, eu gostaria de dizer, Não, não, nós temos sim, vários processos, mas nunca perdemos nenhum. É isso que eu quis dizer. Até hoje, nunca perdemos nenhum, né? Então, Gostaria de fazer uma pergunta também, André. deixa eu só terminar, Ah, desculpe, tá? desculpe. Tá. Pensei que tinha A outra, concluído. a outra coisa, eu acompanho a Piauí desde o início, já fui assinante, hoje eu compro em banca. A de novembro não chegou ainda em Porto Alegre. Ela chega agora pelo dia 10 mais ou menos. E para mim, o que eu mais gosto da Piauí é o tipo de matéria que teve na 7.000 páginas de espanto. E aquilo ali, o material é de espanto. uhum, Como vocês conseguem fechar um material daqueles? Para mim, aquilo ali é o melhor de ler. E a outra entendi. pergunta, eu vou juntar mais uma, senão não vou ter chance. Acho que a Piauí veio mudando hoje do que há 2, 3 anos, tem muito mais matérias. LGBT, muito mais matérias sobre negros. Isso foi uma mudança planejada? Tá. Bom, a primeira parte da tua pergunta, eu preciso fazer as honras ao Alain de Abreu, que é um baita de um repórter, Verdade. né? É um baita de um repórter como eu falei antes, a gente não tem uma editoria de polícia, por exemplo, mas o Alain de Abreu, ele circula como um peixe dentro d'água nessa área, então ele frequentemente traz esse tipo de matéria. E essa matéria especificamente, esse título até é uma expressão do meu sentimento quando eu comecei a editar a matéria dele. É um espanto. Eu achei aquilo um espanto. Digo, Alain, eu sei que a polícia carioca tem seríssimos problemas. Polícia militar, polícia civil, sabemos da corrupção, da infiltração do crime, mas eu nunca, até eu mesmo sabendo disso, eu me espanto com o conteúdo disso aqui, porque Sim. são altas autoridades da polícia discutindo, inclusive, homicídio, inclusive assassinato. É realmente uma coisa espantosa. Agora, são fontes do Alain. Essa matéria veio quase assim que toda apurada. O Alain tem muita experiência também. Ele é anterior a mim na Piauí. Ele está aqui há muitos anos. Quer dizer, ele tem o chip do tipo de apuração. E Que ele tem. Oh, o Alain está mais para novo do que para. Ele é bem mais novo que eu. O Alain deve ter o quê? Uns 45, talvez? Talvez menos, 40? Não, eu não sei, mas é meia Que idade você idade. tem? Que idade você tem, André? Eu tenho 62, 63. Vou fazer. Um guri. Hein? Um guri, 63 anos. Quando eu era jovem, com 63 anos, eu era outro cara. Tá certo, tá certo. Aqui tem E uma turma, né, do Carlos Bastos, que não está aqui hoje, né, tem vários sobre alguma coisa aqui, né? ah, É. E a Elaine tinha uma segunda parte da pergunta da Elaine que eu esqueci o que era, Elaine, por favor. não, era sobre como é feito, como são Ah, feitas essas apurações. não, eu acho que você perguntava, agora eu lembrei se a mudança é LGBT Exatamente. É. e tal. Eu percebo isso. Eu acho, assim, ela não foi planejada no sentido de dizer assim, vamos reunir a redação, ou conselho, ou seja o que for, e dizer, precisamos de mais matérias sobre negros, LGBT, etc. Isso não aconteceu, isso não houve. Mas a gente vem lidando com essa discussão na redação em relação ao mundo, né? E é evidente que a percepção foi amadurecendo para nós a percepção de que a redação precisa ser mais diversa, inclusive a redação precisa ter mais negros, enfim, mais diversa sobre todos os aspectos.
E está ficando mais diversa, não na velocidade que deveria, na minha opinião, mas está ficando mais diversa. Hoje é mais diversa do que era antes. Uhum. E isso se reflete na pauta, né? Isso acaba se refletindo nas sugestões de matéria que a gente recebe, né? Então, acho que é um pouco isso que fez, que levou você a essa observação, que eu acho que é correta, eu acho que você tem razão. Acabou que a gente tem aberto mais espaço, né, para esse tipo de assunto e tal, o que eu acho que é bem-vindo, na medida que não se torne um tema único, né? Fala, Eugênio. Ah, André, boa noite para ti. Boa É o noite. seguinte, André, nos grandes jornais do Brasil hoje há muita intromissão, muita gente metendo o bedelho, sugerindo pautas, querendo fazer pautas, determinando pautas. Eu sei que tu já falaste aqui que, ao mínimo, ou nem tem gente que se mete na Piauí, mas eu gostaria de saber, com convicção mais decidida, tem alguma imposição? Tem alguém querendo fazer uma matéria X vinda de cima do conselho, tal, ou metendo o bedelho para que tal matéria não saia, como ocorre nos outros jornais e revistas? Gênio, eu sei que a resposta padrão para todo mundo é dizer não, não, não tem, não, isso aqui não existe e tal. Mas no caso da Piauí, eu não estou te dando uma resposta padrão. Ela efetivamente não existe. Nunca o conselho editorial me pediu alguma matéria, me disse para fazer alguma matéria. Eu acho que nem sugerir um tema, eu não me lembro nem de uma sugestão de tema, do tipo, olha, digamos, remetendo à conversa com a Elaine, dizer assim, quem sabe a gente publica mais matérias sobre negros e LGBT, nem esse tipo de coisa eu já tive. João Moreira Salles era o publisher da revista. Até a criação do instituto e ele virar presidente do conselho, ele era publisher da revista. Então, o João tinha uma participação mais intensa no dia a dia da revista. No momento que esse instituto é criado, que o conselho é criado, o João começa a se afastar e ele sai da posição de publisher. No conselho, no expediente da Piauí, ele aparecia como publisher, hoje ele aparece apenas como fundador e membro do conselho editorial. E, evidentemente, eu converso com o João de vez em quando. Às vezes ele aparece na redação, ele fica num prédio que ele frequenta. Como eu e você estamos conversando, ele pode me dizer, puxa, tal coisa, hein? Será que isso aqui dá uma matéria? Será que não dá uma matéria? Então, ok, vou ver, não vou ver. Pum. Não vai nada além disso. O João só sabe, e o João e o Conselho, só sabe o que está saindo na Piauí quando eles recebem a Piauí, impressa. E E aplaudem ao eles final? e Oi? E aplaudem ao final? Tem, tem aplaudido, tem eles, aplaudido. De modo geral, tem gostado. eles Eu podem acho que dizer não ou sim, ah, não gostei dessa matéria. poderia. Não, como eu disse para vocês, assim, não é, a gente não fica debatendo muito coisas especificamente, mas é claro, uma reunião de conselho, o conselheiro poderia tranquilamente dizer essa matéria eu não gostei, não gosto. Nunca aconteceu, mas pode. Agora, passar para o diretor de redação, seja ele quem for, e dizer este tipo de matéria não pode mais sair na Piauí, isso não existe. Há pouco vocês estavam falando e falaram em Gasparian. Me lembrei de Fernando Gasparian, que era um empresário e que foi o cara que criou o Opinião, o jornal Opinião, né, que publicava alguma coisa do Le Monde, não é isso? Ele também era um empresário que não tinha nada a ver com jornalismo, era um período
do regime militar, e ele foi o financiador, acho que, eu não sei exatamente a dinâmica que ele utilizava, mas ele foi quem bancou a Opinião muitos anos e tal, que foi um jornal importante no período da resistência democrática e tal. Tem mais algum exemplo desses? Você sabe qual foi o modelo de Fernando Gasparet? Foi semelhante a esse, do João? Eu não conheço, Jorge, o modelo do Fernando Gasparian. Eu não me lembro como é que era. Mas o que eu sei te dizer é que o próprio João tentou identificar, pesquisar, entender alguns casos no Brasil, mas sobretudo fora do Brasil. E o modelo mais próximo ao que a Piauí faz seria o The Guardian, em Londres. É diferente, não é a mesma coisa, não funciona do mesmo jeito, mas se criou um fundo, o fundo deu origem ao jornal. Eu não sei bem se o jornal ainda tem direito a receber alguma coisa desse fundo, mas ele opera um pouco diferente da Piauí. Mas é o caso mais, digamos, mais próximo que a gente encontrou, que ele encontrou no mundo, assim, de onde ele pôde saber. Então, eu tendo a achar que é um modelo bastante diferente do Fernando Gasparian. Mas sobre o Guardian, eu li hoje o Guardian por razões óbvias, e tem uma matéria lá falando sobre o futuro do Guardian, como o Guardian vai se manter no futuro. Eu não li toda a matéria, porque estava numa correria aí, mas ele trata, até separei para ler, mas eles falam dessa questão de viabilização, porque você lê de graça o Guardian, você faz uma Exato. publicação, né? Várias pessoas fazem, né? Então, e ele tem uma versão americana, uma versão inglesa, né? É, e eles têm uma campanha de assinatura, né, muito estruturada, muito presente. Toda vez que você termina um artigo, tem ali embaixo, né, aquela oferta e tal. Eu mesmo sou contribuinte, eu dou, eu acho tão bonito aquele troço que eles fazem, eu acho realmente bacana. Sou um doador do Guardian, mas, é um modelo diferente, sabe, Jorge? Não é a Pois, mesma coisa. Mas, a propósito, só um pouquinho, Polidoro, deixa eu dar uma atravessada no samba, mas ainda dentro dessa panela mesmo. André, falaram em certo momento na nossa conversa que é na crise do modelo de negócio da imprensa. Nós temos conversado muito sobre isso, sobre a crise do jornalismo. Mas como é que tu vês essa crise do modelo de negócio da imprensa no Brasil? A crise é aguda, né? Porque o que eu entendo por modelo de negócio? É aquele sistema tradicional, né? Quer dizer, o jornal arrecadava o grosso na sua cidade, sobretudo em cadernos clássicos, anúncios, anunciantes, e daquilo ali, basicamente, e assinantes, e daquilo, basicamente, vivia, fazia sua renda e se sustentava, né? Venda em banca, raramente bancou as publicações, né? Era muito a publicidade. Com a crise da publicidade, advento de rede social, essa coisa que a publicidade decaiu tremendamente, tudo se precarizou, né? Tudo se precarizou. Porque as receitas caíram tremendamente. E eu acho que isso afetou muito seriamente a qualidade do jornalismo que se pratica no Brasil. Eu, assim, eu mesmo recebo com alguma frequência ofertas, pedidos de emprego, digamos, ou gente que se colocando à disposição para trabalhar na Piauí, e a gente de primeira qualidade, gente muito experiente, de primeira qualidade, que está desempregada, né? Ou, muitas vezes, até não desempregados, mas insatisfeitos com o tipo de jornalismo que estão fazendo, né? Porque não tem possibilidades, né? Esses dias eu conversava com um colega de uma publicação que fica em Brasília, o camarada me disse: nós não temos verba para fazer uma viagem a Goiânia.
Quer dizer, o que que você, né? É realmente catastrófico. Agora, qual é a saída disso aí? Eu não faço a menor ideia. Está todo mundo investindo em assinatura, né? Tentando fazer promoções de assinatura, 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 e outras receitas múltiplas, aí evento e vendendo espaço publicitário cada vez mais, branded content e essa coisa toda. Mas eu não sei, a saída eu não sei. O efeito disso, eu acho que está muito claro para todos nós, né? Lamentavelmente, eu acho que a qualidade se precarizou muito, né? A despeito da competência dos colegas, dos jornalistas, vejo muita gente boa na profissão, né? Mas sem condições de trabalhar, boas condições para trabalhar. André, tudo bem? Eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, tu falaste que tem 25 jornalistas na redação, né? Pelo que eu entendi. Uma, eu queria saber só de dinâmica, que eu mais ou menos imagino, mas eu queria confirmar. Eu imagino que nem todos trabalhem para a edição do mês, né? Vocês devem dividir. Um grupo fica fazendo a reportagem da edição do mês seguinte, alguns estão preparando matérias para mais adiante, para 3 ou 4 edições, porque como são, tu mesmo falaste que são matérias profundas, reportagens profundas, precisa mais tempo para apurar, né? Enfim, eu imagino que você faça essa divisão de grupos que vão trabalhando para etapas, entregas diferentes. É isso, né? Aham. Correto, corretíssimo. Ah, Eu te uhum. diria, não é nem a metade, eu tiraria assim, uns 20% da redação estão trabalhando nesta edição que eu estou trabalhando agora e que vai para a Claro, banca em sim. dezembro. Uns Uhum. 20%. Os outros 80% estão trabalhando em matérias que vão sair em edições futuras, Futuras, né? tá. E razão pela qual, Alexandre, nós trabalhamos muito com freela, porque a redação é pequena demais para o tamanho da revista. Então, uma revista convencional, uma edição convencional da Piauí, necessariamente precisa da contribuição de freelas, senão ela não chega lá. E a outra pergunta que eu queria te fazer também bem objetiva, esses colegas, os 25 aí, que me parece que são fixos na redação, pelo que eu entendi, vocês contratam eles como CLT ou são uma coisa que está muito, muito comum na nossa área, pessoas jurídicas agora? Todos são CLT. Todos são CLT. Nós só contratamos CLT. Enfim, que é também uma política. A gente sabe que isso é financeiramente mais pesado, mas faz muita diferença você ter uma redação confortável. Não que a gente pague salários exorbitantes, não é longe disso, são muitos salários de mercado, mas CLT, plano de saúde, tudo, sabe, para ter uma redação minimamente confortável com as condições de trabalho que tem que fazer. Essa é a política que a gente adota. Estava lá no orçamento inicial, né? Oi? Estava no orçamento inicial que o fundo entrou, bancou Isso. parte, quer dizer, está no projeto, não é uma coisa que foi. Não, resolvemos agora contratar. Não, exato, Oi, André. É o exato. Lanzetta aqui. Oi, Lanzetta, tudo Tudo bem? bem? Eu queria te fazer uma pergunta, tá? Os nossos negócios fecharam lá, o curso da Católica fechou, o Diário fechou, a de Pelotense fechou, quer dizer, demorasse um Gente, pouquinho, não vai pegar mais nada lá em Pelotas. Vou visitar o dia lá. o curso de jornalismo da universidade fechou. Fechou. Ah, eu não Fechou, não tinha sabia. mais interesse. Não, quem é que vai pagar uma mensalidade de uma privada para ganhar menos ganha Entendi. menos no mercado, né, de lá. Uau, Então, uau. Mas aí tem o curso eu, de jornalismo da Federal. tem, pois é, mas enfim. Mas Entendi. aquele que foi uma referência para nós, pelo menos para mim, para ti, toda uma geração, né, o Geraldão, que foi antes de mim também, né? A gente tinha um apego lá, né, pelo Claro, curso e pelo próprio diário, né, que fechou claro. esse ano com o negócio. Mas o André, tem na Piauí tem um podcast, que é o Fórum de Terezinha.
Como é a relação da revista com o podcast? Vocês têm alguma coisa? Esse ano, não foi esse ano passado, esse ano, tem uma confusão no podcast, uma briga, o pessoal saiu, né? Continua, e todo o pessoal lá é muito bom, né? Sempre foi muito bom, sempre teve um nível, né? Bom, como é que funciona isso assim? Porque como ele é semanal, ele é de política, quer dizer, ele tem uma outra inserção aí, né? Talvez tenha Aham, um outro público até, eu não sei como é que é aham, esse aham, tipo de relação. aham. Ó, Lanzetta, o Foro Teresina, ele é 100% da revista Piauí, né? A ligação é 100%. Ele foi criado pela revista, ah, pertence à revista, os apresentadores sempre foram da revista, exceto agora. Nesta formação atual, o Celso Rocha de Barros não pertence à revista, porque ele não é jornalista, né? Ele tem outra profissão. Mas, inclusive, o Fernando de Barros e a Ana Clara pertencem à revista. Estão dentro dos 25 jornalistas que eu mencionei para vocês. A ligação é total, né? Só que é um podcast, aí sim, com um assunto definido. É um podcast de política, né? Foi criado assim e ele está ali para isso, para falar de política na semana. Tem uma reunião na quarta-feira, que se define mais ou menos a pauta, os membros do podcast discutem uma pauta para os 3 blocos que tem o programa, gravam na quinta-feira, normalmente quinta-feira, ali por volta do meio-dia, o Fernando Barros, em São Paulo, na casa dele, o Celso e a Ana Clara aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, no Estúdio Rasto, que fica dobrando a esquina de onde eu estou, e na quinta ele é editado. Nós contratamos a Rádio Novelo, que é uma produtora de podcast, que presta o serviço para nós. Ele é editado, vai ao ar na sexta-feira. Quer dizer, é totalmente Piauí. Quer dizer, agora, eles também dispõem, e eu acho bom que seja assim, eles têm muita liberdade, né? Muita liberdade. Eles sentam os 3, eles podem me consultar ou me dizer alguma coisa e tal, mas funciona no piloto automático, né? Eles vão, definem os assuntos e vão tocando. É um, assim, é um sucesso do ponto de vista da Piauí, e se tratando de uma publicação pequena, né? A Piauí é uma publicação pequena, e, no entanto, ela tem um podcast de política que está entre os mais ouvidos do país, né? O que para nós é muito, né? Nós temos concorrentes, o Grupo Globo, sabe, são gigantes, né? E a gente consegue estar nesse meio. É uma grande satisfação. Agora, é a Piauí que manda no podcast, né? A confusão que você se refere no ano passado é exatamente porque, enfim, as coisas. ah, Houve uma demissão, né, que quis e que gerou aquela confusão toda. E chegou a Enfim, parar, né? superado. Durante um tempo Ah, não existiu, voltou depois de alguns meses, ou um ano. Sim, sim, naquele momento sim. E depois reformulado, voltou. E, e o podcast é uma coisa assim, um troço muito bacana, eu acho, assim, que a Piauí criou antes de mim. Isso não é da minha gestão, isso veio do tempo, aliás, que o Fernando, atual apresentador do Foro, era o diretor de redação. era o diretor de redação, exatamente. Assim como criaram esse podcast, pode ter outros produtos assim, mas, digamos assim, a Pode, revista pode. pode. Não há nenhum. A gente pode fazer. A gente já fez alguns outros podcasts de duração definida, assim, né? Nós temos um podcast, nós fizemos o
Olha, mas o Maria, não, eu acho que o Maria era junto com a Novelo, que é anterior à minha gestão. O outro, o podcast A Terra é Redonda mesmo, que é um podcast de ciência, mas ele tem Certo, temporadas, né? Ele certo. começa e tal, tem 6, 7 episódios, e depois ele acaba. Pode voltar no ano que vem ou não voltar. Esse tipo de podcast a gente faz, sim. Não temos nenhum outro, assim como o Foro, que é permanente, toda semana e André, não tem intervalo. André, boa parte desta crise do modelo de negócio aí da imprensa se deve ao novo mundo criado pelo digital e pelas redes Claro. sociais, né? Sabemos muito bem disso. Como é que a Piauí flutua nesse novo universo aí, tendo que postar vídeo no YouTube, postagens no Instagram e assim por diante? Ó, Vieira, isso não estava no DNA da Piauí, vamos dizer assim. A Piauí ela é criada como uma revista física e nada além disso. Na época era a revista física e tinha um site que era estático. O site era estático, ele simplesmente reproduzia a revista, não fazia mais nada. É claro que a Piauí começou a acompanhar esse movimento todo, e isso é que determina, de certo modo, o crescimento da Piauí em termos de redação. A redação hoje é maior do que era, vamos contratando, porque se criou um site, aí o site precisa ser reabastecido com mais frequência. Aí nós temos hoje uma responsável por vídeo, nós temos equipe ah, ligada específica para as redes sociais. Então, estamos em todas as redes sociais, fazemos vídeo e, e renovamos o nosso site com uma frequência maior do que fazíamos antigamente. Eu, pessoalmente, dedico muito mais do meu tempo à revista impressa, né? E eu tenho um editor executivo, Daniel Bergamasco, que é o editor do site. Ele cuida do site, a gente troca e tal, mas eu me concentro mais na revista. Mas isso é uma demanda complicada, viu? Porque Imagino, a imagino. natureza do digital ela não dialoga muito bem com a natureza da Piauí, de ser a narrativa longa, bem escrita, bem cuidada, bem maturada, com tempo de apuração. O digital ele requer tudo o contrário. Tudo tem que ser para já, tudo tem que ser hoje. Algumas pessoas acham que tem que ser texto curto, porque se for longo ninguém lê. Então, o site é um desafio grande para nós, porque ele não dialoga bem com a pressa, como ela surge. Mas a gente tem feito mudanças Eu e queria, contratando eu gente, e queria eu acho que fazer está bem. uma pergunta aqui antes que termine o nosso precioso tempo aqui, que é essa questão da pauta, né? Se puder falar um pouco da pauta, eu queria ter uma ideia, você que morou nos Estados Unidos, e todos nós estamos hoje chocados, né, com a decisão dos eleitores, que pode dizer que não conheciam o Trump, conheceram o Trump e votaram no Trump. Eu acho que é um impacto considerável mundial, do ponto de vista da democracia, de vários fatores para vários países. Esse tipo de situação de conjuntura entra na tua pauta, isso pesa na definição da pauta que você vai fazer, isso pode mudar o, a direção da sua pauta, da sua cobertura no Piauí? Olha, Ivanir, pode entrar na minha pauta, pode mudar a cobertura. Embora nós estejamos muito mais concentrados no Brasil. Mas por que que entra? Porque o impacto sobre o Brasil, eu imagino que vai ser intenso, para dizer o mínimo. Eu acho que nós nos expomos a riscos enormes com essa eleição do Trump. Então, isso impacta, sim, impacta a gente, impacta a nossa pauta, assim como o governo Bolsonaro impactou na Piauí, né? Alguns leitores mais antigos até começavam, alguns a não gostar. Ah, tem muita política, tem muito Bolsonaro. Mas você quer o quê? Que a gente ficasse fazendo história em Mas, quadrinho cômica e mas falando pode ter da. uma oportunidade de negócio, né? Você apresentar um conteúdo mais civilizatório,
conteúdo que tem um diálogo maior, quer dizer, de Sim, repente nós estávamos falando sim. aqui da opinião, das várias revistas, quer dizer, pode abrir um espaço, de repente, Pode para você. ser. Pode ser. A gente. É claro que tem essa consequência. E, mas eu estou perplexo ainda com esse negócio, né? Não que seja um resultado imprevisível, mas é uma perplexidade, né? O que eu não Todos consigo estamos. compreender é Todos como estamos. que a ideia fundadora dos Estados Unidos, a imagem que os americanos têm deles mesmos, sempre foi muito, não corretamente, mas muito fundada na ideia de democracia, de liberdade de imprensa, de direitos humanos, né? O mito nacional sempre foi calçado nisso. Não que eles tenham sido sempre isso, né? Espalharam ditadura pelo mundo todo, mas tinha esse imaginário. E, de repente, eles votam contra alguém que explicitamente está dizendo: depois de mim não precisa mais eleição, vou perseguir os inimigos, vou constranger os jornalistas, vou pressionar os veículos de comunicação, vou expulsar imigrantes. Quer dizer, tudo o contrário da ideia fundadora do que é americano. Né? É uma perplexidade sem fim isso aí. Mas, André, não é enfim. só o clima que está mudando. Oi? Não é só o clima que está mudando no mundo. É isso. É exatamente. Infelizmente, são as Exatamente. pessoas que não mudam, por exemplo. É, é. André, nós Oi. vamos ter que encerrar essa conversa maravilhosa. Não sei se tu queres dizer um último alô aí para todos nós. Só quero agradecer a presença de vocês, agradecer as perguntas, agradecer as palavras, boas palavras que vocês têm para Piauí. Espero que vocês continuem leitores da revista e espero não decepcionar vocês. Temos certeza que isso não acontecerá. E não acontecendo, seguiremos sendo leitores todos da Que Piauí, um bom, jornalismo tá por bom. excelência bastante respeitado. Muito obrigado, Tá. André. Muito obrigado a todos vocês. Foi mais uma vez uma excelente conversa. Então, nós vamos encerrar por aqui. Muito Tá bom, ótimo, pessoal. gente. Muito Obrigado. bom, Tchau, mesmo. tchau. Tchau. Tchau, tchau.